Mas a minha pergunta é, lá dentro, no sistema, lá onde vocês, na Câmara da vida, nas assembleias que vocês trabalham e tal, é polarizado também? Ou a rede social... Porque eu tô falando com o cara que tá assistindo. O cara que tá assistindo, ele não sabe como é que é lá dentro. Ele tem uma visão que vocês se odeiam, ele tem uma visão que a internet está lá dentro, e o Arthur Duval tá lá xingando o Oruan, e o cara do PT tá xingando o Arthur Duval. A galera tem essa visão. Nossa, meteu um Oruan na receita? Não. Então a resposta para isso também é um pouco polêmica. Não existe polarização em câmaras municipais, em assembleias legislativas. No final das contas é o seguinte, irmão, que é a política real do Brasil. Existe o que você chama de centrão, que é basicamente o cara que ele não quer uma briga ideológica com ninguém, ele quer estar grudado a um governo, levando emenda pro rol eleitoral dele para continuar se elegendo. Isso aqui é a regra de 90% do Brasil. Tá, 10% lá estão brigando ideologicamente? Então, você pegar, por exemplo, cara, você pegar na Câmara Federal, você tem 513 deputados. Quais são os ideológicos? Você põe 20 ali, um Nicolas, uma Carla Zambelli, um cara do PSOL, um Marcelo Freixo, beleza, você não junta 20. É isso que é interessante, né? A enorme maioria da galera é o seguinte, cara, e aí essa é a pergunta mais difícil de todas, que é como melhorar a qualidade do voto no Brasil. Por quê? Hoje em dia, o cara não vota em alguém de direita, um cara de esquerda, ele não vota nada, cara. Ele vota em alguém que vai lhe dar a sensação de que o quinhão dele, de um acordo social falido, vai ser cumprido com ele. Então, sei lá, eu vou votar no Joãozinho porque o Joãozinho reformou a escola do meu filho e o Joãozinho é brother meu, então é nele que eu vou votar. É isso. 90% do voto do Brasil é esse. Como melhorar isso? A gente tem um planejamento complexo para isso, tá? Eu não vou ficar horas e horas falando isso aqui, até trouxe um presente para você, que é o que a gente fala no livro amarelo. O que a gente quer fazer, cara? A gente quer melhorar a qualidade do voto do Brasil. Como você melhora essa qualidade de voto? Você transforma lugares do Brasil que são extremamente pobres em classe média. Você transforma esses lugares em voto de classe média, que não é que o voto de classe média é necessariamente o melhor voto do mundo, mas o cara, ele pelo menos começa a refletir, tipo, eu não vou vender meu voto por uma cesta básica. Se eu votei no cara, o cara votou aumento de privilégio, porra, esse cara não merece meu voto na eleição seguinte. E a gente tem todo um planejamento, a gente quer chegar, a gente é pretensioso nisso, a gente quer chegar num ponto onde a gente discuta como fazer com que, principalmente os municípios menores do Brasil, que são os que têm a pior qualidade de voto, tenham geração de emprego, para você ter geração de classe média e você melhorar a qualidade de voto. Aí nós falamos de industrialização de Nordeste, aproveitar o turismo que o Brasil pode oferecer, e um planejamento complexo sobre isso. Mas não tá piorando, Arthur? O quê? Muito. A qualidade do voto só piora. É isso que eu ia te falar. Inclusive, só te dar aqui o primeiro fascículo. Já tem primeiro 3. fascista. Tá aqui, livro amarelo. Assim, só pra você entender a capa dele, cara, é um moleque numa periferia bem pobre, olhando pro Cruzeiro do Neymar e achando que a vida dele tipo, eu tenho que ser parecido com aqueles caras, o que é a grande crise do Brasil. Ótimo, legal. Mas você acha que as pessoas, elas passando a ser classe média, elas saem daquele lugar que você disse, tipo, burras e não necessariamente, mas o cara, quando ele chega ao ponto de vender voto pra uma cesta básica, que é a realidade, por exemplo, fui pra Amapá. Cara, chega no Amapá, desculpa, cara, assim, a venda de voto, ela come solta ao ar livre, assim, à luz do dia, né? Tipo, o cara, eu vi uma fila assim, o que é essa fila? Não, hoje o cara do mercadinho aí, ele resolveu fazer uma promoção que a cesta básica hoje tá R$5. Cesta básica de R$5. Eu entrei lá pra ver, ele tava, lembra do Fernandinho, viu? Lembra do Fernandinho. É compra de voto isso aí. Então assim, você fazendo com que o Brasil seja um Brasil de classe média, você vai ter um voto necessariamente maravilhoso? Não. Parte da classe média é absolutamente burra, mas você pelo menos começa a gerar um pouco de reflexão no cara. Pelo menos você tira o cara da escravidão total. Bom, beleza, agora eu vou refletir sobre isso. Aí você põe o cara no debate. E aí, claro, vão ter todos os vícios de debate, vão ter as Carla Zambellis com o sei lá quem. Vão ter os virais, né? Vai ter os virais, tudo bem. Só que pelo menos você começa a melhorar um pouquinho a qualidade do voto. Quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu tô vivendo essa experiência, né, que acho que o Arthur chamou de política de entrega, porque é a Câmara de Vereadores, é a minha função, né. Eu divirjo de que a gente tem um voto com poucos elementos ideológicos. Se a gente pegar tanto vereadores como deputados aqui de São Paulo, nas últimas 2 eleições, essa de 24, e aí eu acho que é até uma questão territorial, porque isso foi mais forte aqui em São Paulo e no Rio, por exemplo, do que em Goiânia. Mas você tem
vereadores agora em 24, como a gente teve deputados em 22, do PSOL, do PL, ou ligados ao bolsonarismo, ou ligados à esquerda e ao PT. São os partidos que mais elegeram vereadores aqui em São Paulo. São as bancadas com recordes de voto. Então, você tem um aspecto ideológico compondo esse imaginário. Então, não dá pra gente dizer, acho que foi um número, não sei, desculpa se foi 90%. Você ou o Arthur que trouxe, tipo, 90% não tem. Tem. E a gente pode perceber isso mais nos grandes centros. Talvez tenha a ver também com o acesso que as pessoas têm ao debate, porque como a vida delas, pegando como exemplo, a vida num grande centro já tem questões resolvidas que a gente ainda tem que resolver nos interiores, nos rincões do Brasil, então você tem mais disponibilidade para pensar mais ideologicamente. Isso, achei incrível, mas eu acho que o mais legal, talvez as pessoas não tenham esse entendimento. Aí sou eu quem fala, já eu sou outro cara. Vocês, para mim, vocês estão ali, vocês estão representando de alguma maneira, vocês estão representando a política. Eu fui o cara do CQC, eu era o cara que ia lá questionar, então eu fazia o papel do povo, de alguma maneira. E o nosso papel não era nem de imprensa, cara, eu não considerava o CQC como imprensa, eu considerava o CQC como, de alguma maneira, pessoas comuns tentando fazer questionamentos que o cara não tem condição de fazer, porque eu tenho acesso à Câmara e o fulaninho não tem. Você acha que o CQC é o pai do MBL? Não, mas eu acho que o CQC... Pai é uma palavra forte, mas eu acho que o CQC... Pai é quem cria, né? Não, a gente é o pai ausente do MBL. Exato. Não, a gente é bem brasileiro isso. Não, é o pai do MBL. Mas eu acho que a estética do MBL bebeu muito da fonte do CQC. Mas sabe o que eu acho que o CQC fez? O MBL, na minha visão, você me corrige. Claro. O MBL, ele se tornou... De alguma maneira, ele olhou e falou assim, cara, nós somos povo, nós somos pessoas e a gente está indignado. O CQC, ele era um grande indignado. Se a gente tivesse o CQC hoje, ia dar uma merda do cacete. Porque eu ia te entrevistar, ia ter um cara que ia te defender. Naquela época não tinha um cara que defendia. Era a gente contra todo mundo. Então, sempre era... Cara, e aí eu e o Guga Noblar. O Guga Noblar era meu produtor. Passava um cara de esquerda, o Guga falava assim, cara, esse cara é corrupto por causa disso, disso, disso. Porrada no cara. De direita, não tinha uma coisa, esse cara a gente beneficia, não, o Jean Willis a gente abraça, o Lula, não, era todo mundo. Cara, qual que é o poder desse cara pra gente ainda, né? Posso falar uma coisa? Pode, lógico. Isso é um sintoma do não debate. Sim. Por incrível que pareça, o mundo não vai nessa direção. Sim, eu concordo. Se você vamos pegar o parlamento inglês, sei lá, na época da Margaret Thatcher. Se existisse um CQC naquela época, vocês não iam entrevistar, e vocês gostassem do Partido Conservador, vocês iam entrevistar as pessoas do Partido Trabalhista. Mas você não queria debate. Você não queria debate. Você queria, de alguma maneira, questionar. Sim. E isso... Eu quero debate. Isso faz parte do não debate. Isso. Sim. O surgimento do CQC, e até o 2013, o Gigante Acordou, era uma coisa meio amorfa, né? Que assim, eu tô puto, eu nem sei porquê, cara. Sim. Eu só tô puto. Então, beleza. E eu acho que isso faz parte do amadurecimento do que veio depois a surgir, que é o debate nas redes. Mas eu acho que o CQC, só pra... Sim. Não é o pai do MBL, mas pra mim o CQC ele é o pai do MBL, do pessoal como é hoje, do viral do Facebook. É um dos fundadores do debate, vamos chamar assim. Eu acho. Porque, de alguma maneira... Acho que talvez da horizontalização da indignação. Porque do nada, o Claudinho Capixaba, ele se torna uma pessoa que aparece na segunda-feira na Band, com o microfone do cacete na boca. Ah, mas vocês botaram o Bolsonaro, mas a gente também botou o Jean Willis, a gente botou o Boulos, a gente botou... De alguma maneira, a gente estava ali fazendo com que a Ava, que era, sei lá, desconhecida, que na época você não tava, mas assim, uma Ava da vida, que era uma desconhecida da Câmara, de repente tá, cara, preciso me maquiar porque lá embaixo vai ter um cara que vai me entrevistar, eu preciso saber responder essas perguntas. A nossa questão como CQC, ele era muito mais de provocação, que foi um pouco que você bebeu de fonte no futuro, do que, cara, a gente quer resolver o Brasil. A gente queria resolver o Brasil, mas batendo. Proteste já era isso. Você quer ver uma coisa interessante? Você tá ligado o Michael Moore? Sei, exatamente isso. Ele fez um CQC antes do CQC e tal, com a galera de direita. Exatamente. Totalmente parcial. Exatamente. E beleza. Foi a gente fazia com os dois. Sim.